Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana, diretamente dos estúdios da Demais TV em São Paulo. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, televisão digital interativa via web. A Demais TV, presente em mais de 120 países e no Brasil tem consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o Ação Urbana de hoje tem como tema: em uma sociedade em que há tantos demolidores, educar é, sobretudo, restaurar a alma das pessoas. Esse é um texto, um pensamento do Márcio Kilne. Ele é um palestrante que trabalha com desenvolvimento pessoal, com motivação. Mais de 540 mil pessoas no Brasil já prestigiaram o trabalho, já acompanharam o trabalho do Márcio Kilne. E aí vocês podem acessar o site dele ou jogar em qualquer site de busca que vocês vão ter mais informações acerca do trabalho do Márcio. E que, então, nós escolhemos hoje como tema uma frase, um pensamento do Márcio Kilne, que eu repito para vocês agora. Em uma sociedade em que há tantos demolidores, educar é, sobretudo, restaurar a alma das pessoas. E para o nosso bate-papo hoje, para a nossa reflexão aí de toda terça-feira, nós trazemos hoje Ana Rita Mello, pedagoga e diretora do Centro de Educação Infantil Chácara Bela Vista 1, aqui em São Paulo. Rita, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão assistindo. Espero que seja um programa gostoso de fazer e que a gente possa crescer juntos hoje. Obrigada pelo convite, desde já. A Ação Urbana que agradece a sua presença e nos sentimos honrados, Rita, de tê-la aqui conosco, para nós falarmos sobre educação. E aí, eu trouxe já um texto de abertura, falando, na verdade, basicamente o programa todo hoje sobre educação. Programa gostoso hoje. E o texto de abertura é do Vicente Martins. Vicente Martins, ele é palestrante, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no estado do Ceará. A educação em valores é uma questão fundamental da sociedade atual, imersa numa rede complexa de situações e fenômenos que exige, a cada dia, intervenções sistemáticas e planejadas dos profissionais da educação escolar. A escola tem sido, historicamente, a instituição escolhida pelo Estado e pela família como o melhor lugar para o ensino, aprendizagem dos valores, do modo a cumprir em se tratando de educação para a vida em sociedade, a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Cabe, pois, à escola a missão por excelência de ensinar valores no âmbito do desenvolvimento moral dos educandos, através da seleção de conteúdos e metodologias que favoreçam temas transversais, tais como a justiça, solidariedade, a ética, presentes em todas as matérias do currículo escolar, utilizando-se, então, para tanto, de projetos interdisciplinares de educação em valores, aplicados a contextos determinados fora e dentro da escola. Por estar inserido em determinada comunidade, a escola traz para o seu interior conflitos, as aflições e as mais diversas demandas comunitárias que levam professores, alunos e gestores escolares a criarem espaços em seus projetos pedagógicos para que as crianças e adolescentes discutam e opinem sobre as inquietações e aspirações, tanto pessoais como as coletivas. E exatamente nesse momento, quando os agentes educacionais criam espaços, ocasiões e também, num aspecto macro, fórum para discussão sobre a violência urbana, meio ambiente, paz, família, diversidade cultural, equidade de gênero, muito falado hoje em dia, e a sociedade informatizada, a educação em valores começa a ser desenhada e vivenciada como processo social que se desenvolve na escola. Rita, dentre tantos pontos aqui abordados, eu vou pegar o ponto do valor moral. Nós já anteriormente discutimos aqui no Ação Urbana o bom senso e o senso comum.
como nós partimos dentro da escola para o bom senso, trabalhar o pequeno para prepará-lo para a sociedade que aí está? Eu vejo essa questão assim. A educação, ela ensina para a vida. E ainda continua sendo um grande instrumento para a transformação do indivíduo. O fato de hoje nós estarmos vivendo todo esse contexto de violência, todo esse contexto de falta de perspectiva, a escola tem esse papel importante de desenvolver, dentro dos seus espaços, ambientes que a criança possa se sentir amada e que ela possa se sentir estimulada a olhar para um futuro diferente. A questão de valores, eu acho que é o que mais falta hoje nas nossas escolas, nos nossos equipamentos de educação. Nós temos visto hoje, os nossos ambientes, pouco envolvimento, ou talvez pouco comprometimento com essa mudança para o futuro. Porque desenvolver a cidadania está ligado a essa questão de valores. E, hoje em dia, nós temos visto tão pouco esses valores como respeito, como respeitar o lugar do outro, olhar para si, olhar para o outro, saber o que é do outro, o que é meu, a amizade, a questão de respeitar os professores, a questão também de saber que eu tenho um lugar neste espaço, e este espaço eu tenho que conquistar dia a dia. Então, eu vejo essa questão de valores assim, envolve a criança, envolve o equipamento, envolve a direção, envolve as pessoas. Porque hoje se educa o cidadão, não teoricamente, mas na prática. E a prática exige que você passe alguns valores. A prática exige que você seja um exemplo, inclusive, para que a criança possa olhar, se espelhar e dizer, eu vou mudar. Né? Alguém está me indicando o caminho. E a gente precisa, nessa questão de valores, indicar os caminhos para que as crianças estejam aprendendo e estejam transformando o seu futuro. Perfeito. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo, falando hoje sobre educação. E, para chamar o nosso bloco, eu lembro a você que, nesta manhã, em algum lugar, um professor ou uma professora está preparando a aula para o seu filho, para poder ir à escola, enquanto você trabalha ou simplesmente assiste aí o nosso programa. Neste minuto, professores do mundo todo estão usando o seu tempo livre, muitas das vezes gastando do seu próprio bolso para a educação, prosperidade e futuro do seu filho. Pense nisso com um pouco de carinho. Em São Paulo agora, 11h17, o Ação Urbana volta já. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. A Ação Urbana está de volta e hoje recebendo a pedagoga Ana Rita Mello, diretora do SEI Chácara Bela Vista 1, aqui em São Paulo,
para nós tratarmos do tema em uma sociedade em que há tantos demolidores, educar é, sobretudo, restaurar a alma das pessoas. Uma frase, um pensamento de Márcio Kilney. E aí, Rita, assim, eu vi até na página de internet, aí no Facebook de um amigo, dizendo assim, que eu achei muito interessante e achei que é pertinente ao nosso programa de hoje, porque trata de educação. Eu me comportar, desde pequeno eu vi o Tarzan andar pelado, a Cinderela chegava depois da meia-noite, o Pinóquio só mentia, Aladim era ladrão, o Batman dirigia a mais de 320 km por hora e a Branca de Neve, que morava com 7 homens. Popeye fumava grama verdinha, era todo tatuado. O Homer Simpson tomava cerveja o dia todo. E o Pac-Man, que corria numa sala escura com música eletrônica, comendo pílulas que o deixavam cada vez mais acelerado. Tarde demais, a culpa não é minha, é da minha infância. E aí, Rita, como que a gente trabalha nesse sentido o ser, né, que estabelece uma justificativa para suas atitudes, dizendo, olha, eu sou reflexo do meu passado. E aí, há como a gente consertar ou não? O fato que nós temos que trabalhar mesmo a primeira infância. Esse é o foco, acho que, do trabalho da educação, ou não? Nós conseguimos trabalhar o ser humano pela vida toda. A educação passa a ser um processo e não um ponto específico. Eu acredito que é um processo. A sociedade exige bons exemplos. E nós precisamos dar bons exemplos. Porque, diante do que você acabou de ler, é até engraçado essa questão. Mas nós precisamos estar atuando de forma que possamos espelhar bons exemplos. Eu acho que dá para mudar, sim. E a gente não pode ficar num foco só. A primeira infância é importante, é a base de tudo. E é em cima dessa base, bem feita, que nós podemos construir todo o processo para a vida inteira de uma criança, a construção dos seus valores, a questão da esperança, da alegria. Eu vejo que hoje nós precisamos estar exatamente passando para a criança essa alegria de estar com ela, esse comprometimento de estar com ela, fazer com que esse ambiente de sonho da criança possa se transformar em realidade. Porque a criança vive nesse imaginário. Eu acho que se aproveita muito pouco disso. Quando a gente sonha e a gente acorda, o nosso desejo é realizar aquilo que nós sonhamos. E tem sonhos que se sonha acordado. Não é? E esse sonho também, quando você projeta ele, você quer realizar esse sonho, você começa a ver possibilidades aqui, possibilidades ali, e à medida que você vai dando espaço para essa criança, ela fazer suas tentativas, ela vai de encontro ao seu futuro, e é possível sim sonhar, é possível construir uma educação de qualidade. Então, precisa-se de bons exemplos, que eu possa valorizar o que essa criança tem, que eu possa dar para ela espaço para ela crescer, e que ela possa olhar para mim e dizer, olha, vai dar certo comigo, alguém está investindo em mim. Eu acho que nós precisamos hoje encarar essa questão da educação com alegria, com emoção, com prazer, com paixão, porque a gente só ama o que a gente conhece. Se eu conheço bem o que eu quero na área da educação, eu amo essa área e eu vou me comprometer, porque o amor leva você a conhecer, o conhecer leva você a se comprometer. E quando você se compromete, você acaba produzindo ou promovendo um espaço onde essa criança encontre lugar, e é o seu lugar, o lugar dela construir o seu futuro, o lugar que ela quer e que ela sonha, porque nós estamos assim diante de uma sociedade que a gente lembra, inclusive, dos direitos da criança, e lá tem um monte de coisas que é garantido para a criança. A criança deseja uma família, a criança deseja uma saúde, uma educação, porque tudo isso está garantido. Mas quem é que promove isso? É a minha ação, é a sua ação, é a ação de todos que estão envolvidos nesse processo educacional. A criança aprende, constrói as coisas em grupo e individual, e precisa do outro. E nós estamos lá para ser esse outro na vida dessa criança e na vida das outras que estão lá, para formar, então, esse futuro brilhante que elas precisam, e nós temos que estar colaborando. E aí, então, Rita,
focar um outro ponto aí. Nós falamos aí de valor moral e nós falamos bastante de exemplo. E com relação a isso, ao papel fundamental, primordial, crucial do educador. E aí eu peguei no Folha Online, no blog do André Barcinski, um comentário dele dizendo que, dia desses, vi um debate interessante na TV. Jornalistas discutiam por que o povo brasileiro, mesmo submetido a um número infinito de escândalos e falcatruas de nossos governantes, o povo não se revoltava. O consenso foi de que os casos de corrupção e roubalheira eram tantos que causavam uma certa preguiça no povão. As pessoas simplesmente não conseguiam compartilhar ou acompanhar tantas notícias absurdas. Tenho outra tese, diz André Barcinski, e a minha consegue ser ainda mais pessimista. Acho que as pessoas não se revoltam porque têm inveja dos corruptos. A maioria, no lugar deles, faria o mesmo ou até pior. Cheguei à conclusão, diz André, infelizmente, de que a desonestidade é a cola que segura a nossa sociedade. Sem ela, estaríamos em colapso. Não tenho provas ou números para embasar minha teoria, apenas exemplos empíricos do dia a dia. Vamos a alguns casos práticos, todos os ocorridos nos últimos dias. Perto aqui da minha casa, há um pequeno restaurante que serve uma comida caseira maravilhosa. A dona do lugar é uma senhora simpática e falante que chamarei de Dona 1. Dona 1 vive reclamando da prefeitura, que não incentiva o turismo local, que promete há anos asfaltar a rua dela e que fechou uma escola no bairro. Parece uma mulher atuante e politizada. Há alguns dias, diz o André, fomos ao restaurante. Estava fechado. Havia um sujeito lá que disse ser dono do imóvel. Ele nos contou que Dona 1 fora despejada, que ela não pagava o aluguel há simplesmente 4 anos. E pior, já tinha sido expulsa de outro local por dar o mesmo golpe. Outra história curiosa. Dias atrás, paramos numa floricultura na estrada e compramos várias mudas de plantas. Ontem, o dono da floricultura veio entregar as plantas compradas. Chegou, pasme, num caminhão da prefeitura e ainda cobrou R$15 pelo frete para ajudar no diesel. Quer mais? Pergunta o André. Conheço uma professora primária que vive num lote legal, dentro de um parque florestal, assiste TV a cabo por meio de um gato, rouba eletricidade do poste e mata animais silvestres supostamente protegidos pelo IBAMA para fazer churrasco e vive reclamando do governo. No meu quarteirão, se não pagarmos uma caixinha, cada vez que os lixeiros passam 3 vezes por semana, eles simplesmente esquecem o lixo apodrecendo na porta das casas. Se não dermos a caixinha do pessoal do departamento de água, se bobear, ficamos a seco. Semana passada, os rapazes que fazem entrega do supermercado aqui no bairro pediram uma ajuda para terminar a casa de um deles, que estava casando e tinha uma filha pequena para criar. Então, comovidos, colaboramos com R$10 cada um. Ontem, comentando com um vizinho sobre o valoroso exemplo de solidariedade dos rapazes, descobri o quê? Descobri que eles dão esse truque há anos. Nem o prédio do Lalau, do juiz Nicolau, demorou tanto para ficar pronto. Fico imaginando o que aconteceria se de um dia para o outro a corrupção acabasse no país. Será que o povo estaria disposto a abrir mão de gastos, abrir mão de gatos de TV a cabo, ligações ilegais de eletricidade, etc, etc? E aí, Rita, como um educador nesse ponto, porque isso não é um fato isolado, isso é um exemplo que o André Barcinski, colunista da Folha Online, né, teve acesso, mas nós vemos inúmeros casos. E como que a gente pode falar de educação moral, né, essa coisa tudo exemplo, sair então, para nós não cairmos numa fala de que a educação é utópica? Esse é um ponto também crucial. Eu acho que o professor ele tem que se ver como peça fundamental para a aprendizagem da criança e para a transformação dessa criança num cidadão. E transformar a criança num cidadão envolve ensino de valores. E hoje necessita-se muito de ensino de valores, porque o professor que tem uma visão de que todo mundo faz errado e eu também vou levar a vida no errado, ele já está sendo reprovado naquilo
para o qual ele foi chamado, que é ser um educador. Nós temos que educar para a cidadania. E isso envolve realmente esses valores. E o professor ele precisa, hoje, olhar para ele e fazer uma autoavaliação. Eu sou professor porque eu amo ser professor, eu sou professor porque foi a única profissão que eu consegui na vida me preparar para isso, ou eu sou professor porque eu acredito que a educação transforma as pessoas. Então, eu vejo que o professor hoje ele precisa retomar ou talvez voltar ao tempo em que se tinha paixão e se dava a vida por isso. Eu li uma entrevista da Zilda Arnes e ela falou uma coisa interessante, que quando ela foi educada por uma professora que não tinha espaço para educar. E ela juntava as crianças numa sala e a Zilda Arnes foi uma das alunas que ficava ao pé da cadeira, porque não tinha onde sentar. E a gente viu como essa mulher teve uma projeção mundial e, nos nossos dias, como ela foi importante diante de um trabalho como da pastoral da criança. E essa mulher fala com o coração cheio e com a boca cheia de alegria de uma professora ter investido a ponto de ficar com ela em horas excepcionais e dizer valores para ela que ela guardou e ela teve pela vida inteira. Aquela professora talvez só teve projeção na vida da Zilda, mas a Zilda teve uma projeção mundial e nós temos esse exemplo. Então, o professor ele tem que semear a sua semente, sabendo que ele pode colher aqui, onde ele está inserido, ou no futuro, num aluno que vai chegar lá na frente e dizer, uma professora chamada fulana fez isso na minha vida. Então, o professor ele precisa resgatar essa importância do seu papel na vida de uma criança. E hoje nós precisamos muito desses educadores, que eles possam estar num ambiente, não por aquilo que ele ganha, ou fazendo o trabalho de acordo com o que ele ganha, mas por aquilo que ele pode fazer na vida de uma criança. E eu ainda acredito numa educação que transforma, numa educação que educa para a vida. E se nós tirarmos isso do nosso coração, nós vamos ter um futuro tenebroso. Mas se nós nos apegarmos a isso e os professores abrirem o olho para a importância que ele tem na formação de uma criança, ele vai se dar muito mais e ele vai realmente se empolgar e vai procurar conhecimento para estar influenciando na vida de uma criança. Estamos conversando hoje com a Ana Rita Mello, pedagoga, e o nosso tema em uma sociedade em que há tantos demolidores, educar é, sobretudo, restaurar a alma das pessoas, do Márcio Kilney. Rita, falando de educação, seria injusto e, na verdade, não suficiente, acho que não justo, atribuirmos só ao educador esse papel, porque tem papel dos pais também. E você, enquanto educadora, como que você vê esse aspecto? E eu sinto isso nas ruas, eu sinto isso na sociedade, essa cobrança de que a educação não é só dos pais, né? E eu venho de uma linha, de um aprendizado de que a escola ensina, o pai educa, ou no caso os pais educam. Você compartilha dessa ideia? Eu também concordo, porque durante assim muito tempo foi transferido para a escola uma responsabilidade que é da família. E a escola, de certa forma, aceitou isso, não é? O pai dizia, não, vai para a escola porque lá você vai ser educado. E acabou transferindo uma responsabilidade que é da família para a escola. A escola precisa hoje, no meu ver, abrir a porta e trazer a família para dentro da escola. Porque a coisa precisa ser feita com parceria. Não se pode assumir responsabilidades e papéis que cabem aos pais. Tem coisas que a escola tem que fazer, tem coisas que a família tem que fazer. Como cabe também ao Estado. Ao né? Estado enquanto também. Instituição. Isso. Né? Então, é importante que a família ela tenha essa consciência de que o papel de educar o filho é lá, é com os valores da família, é com a cultura da família.
o que a escola vai fazer? A escola vai ampliar esse conhecimento, esse conhecer, e a escola também vai mostrar também quais são os papéis que ela tem que desenvolver na vida da criança. Então, eu vejo assim que a escola hoje ela erigiu muitos muros, e a família ficou do lado de fora do muro, e a família precisa entrar dentro da escola. Eu vejo algumas iniciativas, como a gente conhece aí, os amigos da escola. Estão trazendo muitos amigos para dentro da escola, patrocinadores e tal, e está deixando essa família lá fora. E essa família precisa vir como parceira, como os primeiros educadores, ela precisa estar dentro da escola, colaborando, né, sabendo das responsabilidades, porque, senão, o pai, no primeiro ato que houver contra esse filho, ele vem cobrar da escola. Então, coisas que deveriam ser tratados em parceria, exige assim aquela cobrança. A escola joga para a família: seu filho está assim, você precisa dar um jeito. Aí o pai vem para a escola e fala: a escola precisa fazer isso, porque meu filho está dessa forma. Então, precisa haver uma parceria, precisa dar as mãos, precisa que os dois, o Estado e a escola e a família, esses três, se unam em prol dessa criança, do desenvolvimento dessa criança, da formação desse cidadão. O nosso futuro depende muito do comprometimento dessas três instituições: a família, o Estado e a escola, porque nós, juntando nossas forças, o mundo vai ser melhor. E se nós entendermos que um mundo melhor começa conosco, a família vai pensar: o mundo melhor começa comigo, com o meu papel. A escola vai falar: o mundo melhor começa comigo. O Estado vai dizer: o mundo melhor começa comigo. E se todo mundo ter esse pensamento, o mundo vai ser melhor. Nós vamos ter um mundo muito mais humano, um mundo muito mais solidário e participativo. Maravilha. Ação Urbana vai fazer um intervalo, um breve intervalo, e voltamos já em São Paulo, 11h35. Oliver James. Right. Welcome to my country, my friends. I have right. Really? Where do you think you are? I have right. I have right! Only rights you have here. Not rights I give you. Ready? 1, 2. Assim muito. Uma, bem baixo. A Ação Urbana está de volta, tratando do tema hoje: em uma sociedade em que há tantos demolidores, educar é, sobretudo, restaurar a alma das pessoas. Uma frase, um pensamento do Márcio Kiuni. E recebemos Ana Rita Mello, pedagoga, diretora do Centro de Educação Infantil Chácara Bela Vista 1, aqui em São Paulo. E Rita, peguei um outro texto aqui do André Barcinski, do blog dele, do Folha Online, e que ele diz assim... tem uma canção do Brian Wilson, que é um dos melhores títulos já criados, na opinião dele, que na tradução livre diz assim: eu simplesmente não fui feito para esses tempos. Você nunca se sentiu assim? Deslocado no tempo? Incapaz de compreender o presente? Eu já, diz ele. Esses dias, por exemplo, aconteceu 2 vezes. A primeira rolou quando fui soltar pipa.
ou empinar papagaio, como dizem alguns, né, com a minha filha. Na praia encontramos um amigo. Ele nos contou que uma criança havia cortado a mão na linha da pipa. Foi cerol? Perguntei. Que nada, foi a linha chilena, respondeu. Juro que nunca havia ouvido falar na tal linha chilena. Chegando em casa, procurei na web. Descobri que a linha chilena é a grande coqueluche dos amantes de pipa. Uma linha extremamente cortante e perigosa, tratada com uma mistura de quartzo moído e óxido de alumínio. Uma verdadeira espada ninja. E pior, vendida livremente na internet. No mesmo dia, a notícia. Em Campo Limpo, São Paulo, um policial à paisana que andava de moto morreu ao ter o pescoço atingido por uma dessas linhas. E aí ele pergunta, o que houve com o velho cerol? Não é letal o suficiente? Não basta a estupidez de empinar pipa com cerol? Agora a molecada compra a linha já pronta e com o máximo impacto cortante? Qual o próximo passo? Pipas eletrificadas, papagaios com controle remoto? E aí diz um outro ponto. Alguns dias antes havia tomado outro choque de realidade. Ao entrar numa loja de pesca para comprar anzóis, vi um sujeito adquirindo todo pimpão uma sonda para peixes. É moleza, disse o vendedor. Você vê até o tamanho do bicho. Sou eu ou as pessoas estão ficando loucas? Porque qual é a graça de pescar com uma sonda? Já que o negócio é para facilitar tanto a vida, por que o sujeito não compra logo o peixe na peixaria? Pergunta o André. Aí, sem querer soar nostálgico, mas lembro de uma época em que a gente ia soltar pipa ou pescar sem saber como seria o resultado. A graça era essa. E aí, assim, carros, 350 km por hora na cidade, as pessoas, como diz aí um grande jornalista policial que diz que hoje o jovem atira para ver o buraco da bala, é uma ansiedade e uma falta de objetivo na vida que a gente pergunta, para onde nós vamos, né? Ou a gente se torna pessimista ou você vive na nostalgia. E aí o que a educação pode fazer para essa sociedade atual? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é não dar o peixe pronto. Eu acho que tem que ensinar a pescar. Quando você ensina a criança a ela conquistar o seu espaço, você está ensinando essa criança que, quando ela conquista o seu espaço, ela está respeitando o espaço de alguém. E nós vemos hoje em dia que o comodismo, as coisas prontas, como, por exemplo, a internet, que não tem que pensar muito, já vem assim as coisas bem mastigadinhas, isso inibe um pouco a vontade de lutar por uma coisa melhor. Eu acredito que nós temos hoje, nessa sociedade, que ensinar as pessoas a conquistar, a ir em busca de algo diferente, de ir em busca de concretizar seus sonhos. Porque quando a gente tem um sonho e a gente vai, aos poucos, buscando indícios ou possibilidades para realizá-lo, nós começamos a ter conhecimento, nós começamos a criar expectativas, nós começamos a olhar para frente, nós começamos a aprender com tudo ao nosso entorno e a gente começa a ir em frente. Eu ouvi uma palestra do Lucchesi, e ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que, na educação, nós temos que estar como se fosse um cozinheiro. E nós estamos colocando ingredientes para preparar um bom prato. Então, nós colocamos aqui uma pitada de determinado tempero, a gente põe um salzinho a mais, e aí a gente vai incrementando aquele prato, e, no final, a gente experimenta e vê se o cheiro está bom, se a aparência do prato está bom, e, principalmente, se o sabor é agradável. Eu acredito que nós temos que fazer isso. A cada dia está acrescentando algumas coisas no processo da educação para que nós possamos ver o produto final. Foi agradável? Está sendo saboroso? Não é? E isso vai gerar em nós aquele desejo de, na próxima, a gente fazer uma nova receita e acrescentar novos ingredientes. E é nesse trabalhar que a gente vai estar fazendo algo que seja prazeroso e que seja construtivo
para a criança, construtivo para a sociedade, que eu possa estar contribuindo para algo que vai sempre projetar o futuro. Eu vou para a frente. Então, eu acredito que nós temos que ensinar a pescar, a conquistar, a ir em frente e a saber que as coisas não vêm tão fáceis assim. A vida é luta e a gente precisa lutar muito para a gente conquistar coisas novas aí. Tem sido difícil, mas algumas coisas estão surgindo que está nos dando esperança de que a coisa vai acontecer e vai melhorar daqui para frente. Sabe, Rita, eu tenho uma amiga que ela diz assim que parece, né, você olhando a sociedade hoje, parece que o rabo abana o cachorro. Né? Por que falo isso? Hoje, logo nas primeiras horas do dia, vendo aí um noticiário na TV, e aí estava falando sobre agora o papel aqui em São Paulo da prefeitura de multar agora o carro que parar na faixa de pedestre, toda uma campanha voltada, sendo que a gente sabe, todo mundo que tem a sua habilitação sabe que você não pode parar em cima da faixa de pedestre, que o pedestre tem prioridade, aquela história toda. E aí há uma campanha agora maciça para se multar, para se educar. E aí, Rita, eu pergunto, porque assim, para mim fica estranha essa visão, né? Aí e até me fundamento nessa história, que o rabo passa a abanar o cachorro. Porque o Estado, enquanto instituição, que tinha que fazer esse papel de educar, de proteger o cidadão, de proteger os seus, né? Pátria amada, né? Aquela história do filho desse é mãe gentil. E aí o que ocorre? Não faz, não desenvolve o seu papel enquanto instituição, né? De proteger os seus. E aí vem e multa. Quer dizer, então, ganha duas vezes, né? Porque ofere um lucro aí através dos impostos para prestar um serviço e não presta esse serviço. E não se prestando esse serviço, acha no direito de multar. Né? E aí a sociedade fala, não, tem que multar mesmo, porque é só assim que se educa. Mas a gente educa multando ou a gente educa educando? E aí a sociedade fala tanto de reabilitação, como que você pode reabilitar aquele que você não habilitou? Então, assim, é tão complicado para a sociedade como um todo ter esse entendimento e, a partir daí, poder cobrar. Porque é complicado você, sem saber, você vai cobrar de quem? E vai cobrar o quê? Não é? E, então, e a educação nesse papel? Você compartilha disso também? De que é papel do Estado, de fato, educar e, assim, punir uma outra esfera? Olha, eu acho que toda a cobrança, toda a regra que vem para reprimir ou para corrigir, ela está dando a entender que algo lá atrás falhou. Eu acho que o ensinar ainda é o melhor caminho. E mas só que o ensino tem que ser um ensino significativo que promova a transformação. Porque o verdadeiro ensino promove transformação. Se não está tendo transformação e precisa de algo que vá disciplinar, então está havendo falha no ensino. O ensino ele tem que promover essa transformação. Se eu recebo uma orientação que vai me direcionar para um viver melhor e para o respeito do outro, então esse ensino está sendo eficaz. Se o ensino não está sendo, vamos dizer assim, um ensino que esteja promovendo transformação, vai exigir medidas drásticas para eu obter um resultado. Então, eu acho que o Estado ele tem que estar atento a isso. Como é que eu estou ensinando? Porque nem sempre a disciplina ela ensina. A disciplina ela é importante, ela orienta, mas, quando eu falo de disciplina, eu não digo no sentido de... Porque a disciplina também ela pode ser instrutiva. Eu digo a disciplina como um castigo, como, olha, eu vou punir você porque você não cumpriu determinadas regras. Então, eu acho que o Estado ele tem que estar preocupado nessa questão da orientação, mas uma orientação significativa. Quais são os direitos que esse cidadão tem e quais são os deveres que o Estado tem? Quais são também os direitos que o Estado tem e os deveres que tem e vice-versa? Então, nós precisamos estar avaliando todas as nossas ações. Ações educativas são ações que promovem mudanças. Se promoveu mudança, essa ação realmente está ensinando. Se não está promovendo mudança, tem que ser retomado tudo que estava sendo feito, replanejado, redirecionado, para que possa realmente estar culminando numa educação que realmente promova essa transformação. Perfeito.
Eu lembro você aí em casa que o Ação Urbana, ele é ao vivo todas as terças-feiras às 11 horas, e aí tem as reprises, quinta-feira, agora próxima quinta-feira, às 13 horas, e sexta-feira, às 15 horas também. E aí, Rita, você falando da educação, da transformação e da habilitação do ser, essa coisa toda que é o papel da educação na sociedade, uma ONG britânica, eu tirei essa informação do site da BBC Brasil, e aí uma ONG britânica sugeriu nessa semana uma lista de 5 ações diárias para ajudar os pais a incentivarem o melhor desenvolvimento dos seus filhos e, com isso, aumentar a mobilidade social. E a organização é o Center Forum. E aí os 5 passos, na verdade, que a ONG estabelece são: leia para o seu filho 15 minutos por dia, brinque com ele no chão por 10 minutos, converse com seu filho por 20 minutos com a TV desligada, adote atitudes positivas em relação ao seu filho e elogie sempre que possível, e dê ao seu filho uma dieta que o ajude no seu desenvolvimento. E aí, Rita, é importante, né? Até uma pena que é uma ONG britânica, né? Gostaria que fosse brasileira e teria esse orgulho de tê-la aqui no Brasil, porque atribui uma responsabilidade aos pais, né? Da educação e do incentivo, e aí assim vem todo esse papel transformador que você colocou, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. A transferência de responsabilidades é uma coisa que está muito impregnada na vida da família, na vida da escola, na sociedade. Então, é um jogo de empurra que tem permeado assim a vida das nossas crianças. Eu acho que o pai precisa, hoje em dia, a desculpa é não tenho tempo. O pai precisa criar tempo para conversar com seu filho, criar tempo realmente para brincar com o filho, criar tempo para dar diretrizes para o filho, para dar normas de bom comportamento, de boas maneiras. Está faltando isso. E se nós, nessa vida corrida, nós acharmos sempre uma desculpa que não temos tempo, nós estamos em sérios apuros, porque a família precisa encontrar tempo para seu filho. Precisa brincar com o filho, sim. Nós não podemos transferir responsabilidades que são nossas para outros. Nós precisamos fazer o nosso papel. Uma palestra de um educador religioso, ele usou as vogais para explicar o nosso papel com a criança. Ele falou, olha, as vogais começam com A, precisa ter amor, e amor exige comprometimento, envolvimento, guarda, e então é preciso a gente ter esse amor para a gente estar lidando com a questão da educação com a criança. O ele nos reporta a esperança. Precisamos ter esperança que as nossas ações, o nosso envolvimento, o nosso investimento vai mudar a questão dessa criança. O também reporta a educação. O ele traz uma coisa assim que, às vezes, a gente desvincula da questão da educação, que é investimento. Nós precisamos investir para que essa criança seja bem educada. O ele nos leva ao objetivo. Eu tenho que ter um objetivo em relação a esse processo todo com essa criança. E o ele une, ele faz uma unificação de todos os envolvidos nesse projeto. Então, eu acho muito interessante essa ilustração, porque nós precisamos exatamente de estar permeados com isso, de amor, de esperança, de educação, de investimento, de objetivos, e nos unir para um mundo melhor. Se o mundo melhor começa comigo, começa com o outro, e todos nós temos essa consciência, com certeza, nós vamos ter algo diferente, principalmente os pais. Não pode esquecer que tem um papel que precisa ser desenvolvido, e é um papel importantíssimo. Os primeiros educadores na vida de nossas crianças são os pais, e precisam realmente entrar também com parceria com a escola. E a escola também ter essa visão de que pode ajudar, pode contribuir, está aqui para isso, para contribuir com a educação e com o desenvolvimento das crianças. Rita, assim, com dor no coração, que nós chegamos ao final do nosso programa. Aí eu gostaria, de antemão, de agradecer sua presença e que você fizesse as suas considerações finais. Ok. Uma das frases que você leu aí várias vezes, que é educar, não é?
e restaurar a alma. Eu queria encerrar a minha participação aqui dizendo que é muito importante que a gente esteja preocupado com isso, porque restaurar a alma é restaurar a saúde emocional de nossas crianças. E a saúde emocional está ligada diretamente à autoestima. Nossas crianças precisam estar com a autoestima elevada através de ações e de posições de pessoas comprometidas em estar trazendo essa, vamos dizer assim, essa cura emocional. As crianças estão precisando de pessoas que as valorizem, que esteja trazendo de volta a alegria de ser criança, de ocupar um espaço, de fazer parte dessa sociedade, de ser assim, um instrumento ou vamos dizer assim, um presente que nós temos de construir um futuro. Eu acho que se nós olharmos para as nossas crianças hoje e querermos um futuro brilhante, nós temos que construir agora, na vida dessas nossas crianças, o futuro que nós queremos lá na frente. E a gente tem que educar mesmo e restaurar a alma dessas crianças através da autoestima, valorizando-as e fazendo com que elas entendam que o nosso envolvimento é envolvimento de amor, é envolvimento de compromisso, é envolvimento de que nós acreditamos que o mundo vai ser melhor, porque elas são o melhor que nós temos e nós podemos dar o nosso melhor para elas. Obrigada. Rita, nós temos aí uns segundinhos a mais, e aí vou explorar um pouquinho você. E, dentre os e-mails aqui, olha o nepotismo acontecendo no programa, Rita. Meu irmão acabou de mandar o e-mail aqui, o último e-mail que nós recebemos, e assim... Ele diz assim: quando éramos crianças, aprendíamos, antes de entrar na sala de aula, a cantar o hino nacional, aprendíamos as tarefas com os professores no sentido do respeito, e se não aprendêssemos as tarefas, nós não podíamos sair da sala. E quando o diretor entrava na sala, todos nós levantávamos pelo respeito, na verdade. E aí ele pergunta: onde foram parar esses valores morais, onde foi parar esse respeito? E que ele diz assim: que saudade que eu tenho, meu Deus, desta época. Meu irmão acordou nessa terça-feira saudosista, Rita. Eu também tenho saudade. Eu não estou querendo dizer que algumas práticas antigamente, eu tenho saudade delas. Eu tenho saudade dessa época onde o respeito era ensinado. E hoje falta isso, o ensino de valores como respeito. Sabe? Hoje, alunos não respeitam professores, mas os professores também não estão respeitando os alunos. Então, o que me consola é que existe uma leva boa de professores que estão levando a sério essa questão de ensino de valores. Eu sonho também em que esses valores sejam retomados. Sabe uma coisa interessante? Outro dia eu vi sobre um comentário sobre moda, e um entendedor da moda disse assim: as modas sempre estão retornando, as tendências estão retornando. Por que não os valores não estão retornando, não é, para serem ensinados em nossas escolas? Por que não? Não é? Qual foi o malefício que trouxe tudo isso que acabou de ser comentado aqui? Do respeito ao professor, de cantar o hino nacional. Hoje em dia, brasileiro não sabe o hino nacional. Não é? Se mandar cantar aí, a gente vai passar por alguns vexames. Então, são valores que foram esquecidos. O que é patriotismo? O que é ser cidadão? Às vezes, a gente fica um pouco perdido no que é isso, porque são coisas que não estão sendo mais ensinadas. E precisam ser ensinadas. Não é? Precisa retornar para nossas escolas. E isso vai fazer bem para quem? Para quem ensina e para quem aprende. Porque é um círculo de mão dupla. Quando eu ensino, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu ensino. Então, a gente precisa assumir esse papel de ensinante-aprendente, como diz uma psicopedagoga, Alicia Fernandes, né? Nós precisamos desenvolver esse papel aí de ensinante aprendendo. E nós temos muito que aprender ainda, o chão aí é longo, viu? Coralina de novo no nosso programa, né? Que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nossa, não canso de dizer isso no programa, porque é uma máxima, né, para a educação, né? É verdade. Rita, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e receba todo o nosso carinho e nosso respeito, viu? Ok. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelo carinho, pela recepção, viu? Tudo de bom. E eu encerro a Ação Urbana de hoje com um texto que é de Marsha Aarons, que eu peguei também através do Márcio Kilne. Todo ano, em meu aniversário,
escreveu Marsha Aarons. Desde que fiz 12 anos, uma gardênia branca me era entregue anonimamente na minha casa. Nunca vi um cartão ou uma nota, e as chamadas à floricultura eram em vão, porque a compra era sempre feita em dinheiro. Após um tempo, eu parei de tentar descobrir a identidade do remetente. Me deliciava apenas com a beleza e o perfume mágico daquela perfeita flor, branca, suavemente envolvida num papel rosa. Mas eu nunca parei de imaginar quem poderia ser, na verdade, o seu remetente. Passei alguns de meus mais felizes momentos em devaneios sobre alguém maravilhoso e emocionante, mas demasiadamente tímido para tornar conhecida sua identidade. A minha mãe sempre contribuía com as minhas especulações. Perguntava-me se haveria alguém para quem eu tivesse feito uma bondade especial e que pudesse demonstrar a sua apreciação anonimamente. Lembrou-me dos tempos em que eu deixava a minha bicicleta para ajudar nosso vizinho a descarregar o carro e cuidar para que as crianças não fossem para a rua. Ou talvez o misterioso frequentemente o misterioso remetente fosse o senhor idoso do outro lado da rua, que eu frequentemente recolhia sua correspondência na caixa do correio e o entregava. Assim, ele não teria que se arriscar descendo a escada da sua casa. Minha mãe fez o melhor que pôde para aguçar a minha imaginação sobre a gardênia. Queria que suas crianças fossem criativas. Também queria que tivéssemos a sensação de sermos estimados e amados, não apenas por ela, mas pelo mundo. Quando fiz 17 anos, o menino machucou meu coração. Naquela noite, tudo o que eu queria era dormir. Quando acordei pela manhã, havia uma mensagem linda, feita com batom e meu espelho. Saiba, quando meio Deus se vai, os deuses de verdade chegam. Pensei sobre essa frase por muito tempo e a deixei onde minha mãe a escreveu até que o meu coração se curasse. Quando eu limpei o vidro, minha mãe sabia que tudo estava bem novamente. Ela se importava em como suas crianças se sentiam sobre si mesmas. Ela nos imbuiu com um sentido mágico e nos deu a habilidade de ver a beleza mesmo na hora da adversidade. Na verdade, o que minha mãe queria era que suas crianças se vissem como a gardênia, encantadora, forte, perfeita, com uma aura mágica e com um pouco de mistério. O ano em que minha mãe morreu foi o ano em que pararam de chegar as gardênias. Moral da história: em uma sociedade em que há tantos demolidores, educar é, sobretudo, restaurar a alma das pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo carinho da sua audiência e, acima de tudo, pelo respeito ao nosso programa, aos nossos entrevistados e aos temas aqui abordados. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, às 11 horas, com mais um Ação Urbana. Até lá.